Olá, esta é uma apresentação resumida do trabalho com o título Proteção, Mercantilização e Valoração de Dados na Data-Driven Society, que foi elaborado especialmente para a segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, Agenda 2030, um novo capítulo para a evolução dos direitos humanos, realizada nos dias 12 e 13 de outubro de 2020, na cidade de Coimbra, em Portugal. Meu nome é Juliana Cunha, sou doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Este trabalho analisa o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Em seguida, estuda a comercialização de informações, que é uma realidade no mercado mundial. Mesmo frente às diversas iniciativas de nações e organismos internacionais no sentido de inviabilizá-la. Finalmente, investiga a possibilidade de mensuração do valor monetário dos dados pessoais. O estudo tem como enfoque o direito comparado entre os ordenamentos jurídicos do Brasil e da União Europeia, em especial a Lei Brasileira de Proteção de Dados, ou seja, a Lei 13.709 de 2018, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, qual seja o Regulamento 679 de 2016. Assim sendo, para a elaboração do estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica quanto ao procedimento e a pesquisa exploratória quanto aos objetivos. Na sociedade da informação, os direitos fundamentais, a proteção de dados e a privacidade assumem grande relevância, notadamente no mundo digital. Contudo, mesmo sendo tais direitos objetos de instrumentos internacionais e multilaterais, bem como de legislações nacionais, a sua efetiva proteção continua em risco. Essa insegurança deve-se, em grande parte, à transformação substancial da economia ao longo dos séculos, tendo a valorização da terra dado lugar à valorização de dados na Data-Driven Society. Atualmente, os dados são utilizados por empresas e governos objetivando, por exemplo, desenvolver políticas públicas mais assertivas, analisar a concessão de crédito e criar perfis de consumo. A internet e a tecnologia da informação e comunicação fomentaram a crescente utilização de equipamentos eletrônicos, tais como smartphones, smartwatches e carros inteligentes, os quais deixam pegadas digitais do seu usuário. Além disso, as tecnologias de informação e comunicação facilitaram sobremaneira a coleta, o tratamento e o armazenamento de dados pessoais, tornando cada vez mais relevante tanto a sua proteção quanto a sua segurança. A mercantilização de dados tornou-se uma realidade na nossa sociedade. Esta comercialização, certas vezes sob a alegação da livre iniciativa, movimenta a economia, em detrimento da proteção de dados e da privacidade. Assim sendo, considerando que nenhum direito é absoluto, este trabalho analisa, por exemplo, a possibilidade da utilização do princípio da proporcionalidade frente aos direitos envolvidos. Quanto à sociedade da informação, na qual impera a simetria de informação entre, de um lado, o titular de dados pessoais e, de outro, as empresas e os governos, notamos a crescente utilização do Big Data, dos algoritmos e da inteligência artificial, os quais possibilitam a melhor exploração dos dados, podendo eles serem utilizados até mesmo como fonte de poder. Desta maneira, os dados, em especial os dados pessoais, passam a ser considerados por diversas empresas como ativo intangível, sendo prudente analisarmos a possibilidade de sua valoração monetária, por exemplo, sob o prisma do titular dos dados, das empresas, dos governos, bem como do custo de eventual violação. Neste trabalho, inicialmente analisamos o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Em seguida, estudamos a possibilidade de comercialização de informações e, finalmente, investigamos a possibilidade de mensuração do valor monetário dos dados pessoais.
As principais conclusões do presente estudo são: os direitos à privacidade e à proteção de dados estão previstos em instrumentos internacionais, regionais e nacionais. Nos últimos anos, diversos países aprovaram legislações específicas de proteção de dados. Outros estão discutindo no parlamento leis sobre o tema. Enquanto alguns dos estados que já possuíam legislação específica optaram por atualizá-la, tendo em vista a nova realidade que se apresenta. Na sociedade da informação, as tecnologias potencializam a utilização massiva dos dados por governos e empresas, o que ocorre, todavia, em detrimento dos direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais. Assim sendo, a mercantilização de dados pessoais é uma realidade, embora diversas vezes seja realizada em locais de difícil acesso para um homem médio, como a Dark Web, bem como sem a autorização e o consentimento do titular de dados. Mas a comercialização de dados pessoais também acontece com a permissão dos seus titulares, cabendo, entretanto, averiguar se esta autorização atende aos requisitos da legislação aplicável, como o consentimento dos titulares, o que poderá ser objeto de estudo futuro. Assim, após analisarmos algumas metodologias de valoração de dados e apresentarmos proposições de novos parâmetros, constatamos que não existe uma metodologia perfeita para a valoração dos dados pessoais, posto que são diversas as variáveis que podem ser utilizadas, bem como fatores que podem influenciá-la. Contudo, devido à simetria de informação e ao poder dos agentes de tratamento, na atual circunstância, a perspectiva que se apresenta é de que os agentes de tratamento adotem a metodologia que considerarem mais pertinente, cabendo aos titulares de dados concordarem ou não com a mercantilização de uma ou mais de seus dados pessoais. Obrigada pela atenção. Até breve.